Passado, e hoje a gente vai falar sobre a história do Êxodo. Amém? Êxodo o quê? Êxodo 1. Vamos fazer um panorama aqui? Vamos lembrar o que a gente falou semana passada? Quem lembra o que a gente falou na semana passada? Semana passada a gente falou sobre Gênesis, que é o início de todas as coisas. Lembra que Deus deu para Moisés 5 livros. Para o quê? Para mostrar para os hebreus, para o povo, quando tinha saído do Egito, como que foi a criação da forma como Deus criou. Deus único, o único Deus criou todas as coisas, porque eles tinham uma mente totalmente poluída por causa do Egito, lembra? Aí Deus deu 5 livros para eles, e o primeiro livro era o livro de Gênesis. Em Gênesis nós aprendemos como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o homem, né? Como o homem se desviou, como o homem pecou. O homem ele tinha total acesso a Deus, né? E por causa do seu pecado ele foi separado da presença de Deus. E aí agora ele não tinha mais como ir a Deus se não tivesse um sacrifício, se não tivesse agora. Aí Deus começa a trazer, né, em exemplos nas famílias. Ele começa a escolher um homem, lembra Abraão? Ele escolhe um homem, esse homem cheio de pecado, lá na família dos idólatras, lembra disso ou não? Sim. Ele traz esse homem, escolhe esse homem, o homem não é salvo e justificado por causa das suas obras, mas é Deus que escolhe o homem, ele escolhe Abraão, e aí ele começa a eleger uma nação, um povo que seria o seu povo, certo? Sim. E aí a última história, que é a de José. Lembra que aí o povo vem, sai de Canaã, e aí eles vão para o Egito, e no Egito agora o povo vai ficar escravo, e a gente vai entender isso agora. Então vamos lá, Êxodo 1. Êxodo 1, verso 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Aser, e todas as almas, pois que ascenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa santa palavra. Pai, pela a oportunidade que nos dá hoje de, em família, Senhor, celebrar, Pai, ao Senhor a Páscoa, Senhor, a ressurreição e a vida como um memorial do Senhor Jesus em nossas vidas. Pai, hoje nós estamos estudando o Êxodo, Pai, que mostra a libertação do teu povo da escravidão.
assim também, Pai, como a igreja, assim também como os teus escolhidos, libertos através de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, Pai, o nosso verdadeiro Cordeiro. Por isso, Senhor, hoje nós podemos declarar vida, podemos, Pai, ó Senhor, ser gratos pela vida, Pai, ó Senhor, crendo na eternidade, crendo numa nova Canaã, assim como essa história nos ministra, Pai, que ela possa, Senhor, cada vez mais edificar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o conhecimento do Lipe, da Rafa, da avó, de todos aqueles que estão nos ouvindo, da mamãe, para que a gente possa cada vez mais, Senhor, conhecer, Pai, crescer em conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, esteja conosco, que o teu Espírito Santo, no nome de Jesus, guie essa reunião, no nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, aqui a gente entendeu o início do Êxodo, da história do Êxodo, onde o quê? O povo o povo hebreu precisou ir, porque eles estavam com fome, eles precisaram ir até o Egito, que era o único lugar que tinha guardado o mandamento, porque Deus usou José para governar o povo e administrar isso. Lembram disso? Então Deus, pela misericórdia de Deus, Deus usa José para isso, o povo vai até lá, então eles ficam lá. Eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem um pouco da história, para a gente falar um pouco do que acontece no mundo secular. No mundo secular, na história dos babilônios, lembra dos babilônios que vem lá da onde? Não, os babilônios eles vêm lá da... Nossa, fugiu o nome agora. Como chama aquela que... Ai meu Deus do céu. Nossa, esqueci agora. Papai esqueceu, deu branco no papai. Que eles constroem a casa até alto não sei Babel, obrigado, glória a Deus. Os babilônios. Isso, os babilônios eles vêm de lá de Babel. Glória a Deus, obrigado. Vocês têm que me ajudar, isso eu preguei a semana passada, aí eu não lembrava. Glória a Deus. Então, agora a gente vai entender o que os escritos babilônicos eles têm como ideia do que aconteceu mais ou menos nessa época. A época do Egito, quando o Egito reinou, é mais ou menos ali de 2000 a.C. a 1500, certo? A época forte do reinado do Egito. E nessa época, nessa transição, havia um rei, olha lá, ó, havia um rei, cadê o rei? Peraí, o papai vai achar. Oi? Havia um rei que chamava Tutsimoses. Esse rei tinha uma filha chamada Hatshepsut, certo? Essa filha do rei, olha só, isso é história, tá? Não é Bíblia. Na história, esse rei, ele tinha essa filha, e essa filha, ela era tão poderosa que ela começou a governar, certo? Ela começou a governar, e quando ela governou, o que isso faz com a história de Moisés? Para a gente ir para a história de Moisés agora, já dá a entrada. Quando Deus viu que o povo dele estava aflito, Deus foi lá, na mesma época, tinha um faraó, né? Agora na Bíblia, tinha um faraó. Esse faraó, por causa dos egípcios que estavam crescendo muito, o que ele fez? Dos hebreus que estavam crescendo muito, o que ele fez? Ele mandou matar os filhos até 2 anos, certo? Mandou matar todos os filhos homens, né? E aí Moisés vem exatamente nessa época, certo? Quando Moisés nasce, quem lembra da história? Moisés nasce, aí ele vai até aonde? O que a mãe dele faz, a Joquebede? Porque ela faz num cesto e leva, e ele parece para quem? Para uma princesa, sim ou não? Sim. Naquela época no Egito, o faraó, ele era muito mau. Tanto por isso que teve toda essa dificuldade para os hebreus. Então, como o faraó era muito mau, o faraó, ele mandava matar as pessoas, né? Automaticamente, se uma filha quisesse justamente pegasse um bebê para ele, e sendo hebreu, o que ele faria? Mataria. Mas ela... Ou mataria... Agora eu entendi.
Provavelmente. princesa. Provavelmente. Eu acho que sim, Exatamente. porque o faraó é o que tem mais poder. Exatamente. Exatamente. Então o que acontece? O faraó, ele poderia matar até a própria filha se eu desobedecesse. Então o que mostra aqui pra gente? Mostra que essa rainha, essa princesa era tão poderosa que ela mandava no próprio reino. Então ela tinha voz de comando, certo? E também, exatamente, e também o filho dela, que é o Amenófis, né? Ela tem 2 filhos. O segundo filho, o Amenófis II, escreve uma finge numa pedra, que essa pedra existe até hoje, e ele diz assim, você conhece o Amenófis? Fala da história dos egípcios, né? Dar-te-ei a realeza sobre a terra como cabeça. Ele tem um sonho e ele escreve nessa pedra, olha só. Dar-te-ei a realeza sobre a terra como cabeça dos seres vivos. Tu levarás uma coroa branca e uma coroa vermelha sobre o trono de Geb, e o príncipe dos deuses. É aqui que agora a areia do deserto me atormenta, e a areia por cima do qual estava outro tempo. Ocupa-te a mim, para que possais realizar tudo que desejo. Eu sei que tu és meu filho, meu protetor. O que essa pedra mostra e o que isso aqui declara? Amenófis era o segundo da linhagem, ele não ia ser o rei. E aí a história diz que esse cara, ele reina, sendo que o irmão dele mais velho morre por algo sem explicação. Uma morte sem explicação. Que dá para entender o quê? Que ele assassinou o irmão. Não, que o irmão dele mais velho provavelmente deve ter sido o filho do faraó que morreu quando Moisés voltou para salvar o povo. Lembra? Na 10ª praga. Isso daqui é importante para a gente entender a veracidade da Bíblia. Sempre que disserem para a gente que não há veracidade, os próprios contos históricos provam que a Bíblia sim tem veracidade, certo? E agora, indo para a história, agora a gente vai entender todo o panorama de Êxodo. O que o Êxodo quer nos explicar? O que ele ensina para a gente? A palavra Êxodo, ela significa, no grego, ela vem lá da Bíblia, da Septuaginta, ela significa libertação, certo? Porém, o livro de Êxodo, a escrita do livro de Êxodo, o nome não era esse. O nome do Êxodo, ele começa justamente com uma genealogia. Ele fala ali dos filhos de Jacó que chegaram, certo? Então, o nome de Êxodo era os nomes. Entendeu? Mas aí, Deus vai, através da sua soberania, usa os 70 lá que traduziram a Bíblia na Septuaginta, e aí traduzem para o grego, naquela época era só no grego, e aí o nome virou Êxodo, libertação. E literalmente o livro de Êxodo a gente entende a libertação de um povo que era escravo, e agora Deus levanta um homem, certo? Um homem que também tinha pecados, certo? Porque Moisés, ele cresceu no Egito, no panorama egípcio, ele aprendeu os deuses egípcios, ele aprendeu um monte de coisa que não era da vontade de Deus ali no plano, na visão dos filhos de Deus, mas na verdade é a vontade de Deus, porque Deus estava estruturando ele como conhecimento, com capacitação, para que ele se tornasse um líder no futuro. Moisés, então, quando ele fica velho, ele começa a ter uma crise de identidade. A gente sabe dessa história, que ele tem uma crise de identidade, porque ele era metade hebreu, metade egípcio, porque ele era cuidado pelo povo egípcio, mas ele também era cuidado pelo povo hebreu. Para a gente lembrar da história, lembra, Joquebede entrega para a filha do faraó. Deus, em sua provisão, o que Deus faz? Traz Joquebede para amamentar, né? Por causa da Miriam, que estava lá espionando lá na hora. A filha do faraó fala para a menina para procurar uma hebreia, uma ama de leite, para amamentar o teu filho, certo? Então Moisés é cuidado por um período pelos hebreus, depois ele vai para o Egito e cresce. Depois que ele cresce, então ele tem essa crise de identidade. E aí o que acontece com Moisés?
Moisés, nessa crise de identidade, agora ele já indo para o lado hebreu, o que ele faz? Ele vê um egípcio que estava lá batendo nos hebreus, sendo escravo, ele vai lá e mata esse egípcio. E aí depois ele vê, a palavra de Deus fala que ele vê dois hebreus brigando, aí ele fala, irmãos, vocês não podem brigar, tal, não sei o que. Aí os hebreus chegam e falam assim, por acaso você vai matar a gente como você matou o egípcio? Moisés fica tenso, e aí o que ele faz? Foge. Então Moisés foge. Nessa época Moisés tinha... Estavam tentando descobrir quem tinha matado. Exatamente. Ele embaixo da areia. Moisés já tinha 40 anos. Então a partir de agora Moisés foge e ele vai para Midian, certo? Quando ele chega lá em Midian, ele encontra umas mulheres, defende aquelas mulheres porque elas estão pastoreando, e aí elas levam até o pai dela, que o pai dela vai lá e o recebe, e ele fica naquele lugar por mais 40 anos. Então Moisés, que agora tinha tudo e era filho de um príncipe, ele vai para o deserto e fica isolado 40 anos. Moisés também faz a gente lembrar de uma pessoa, ele faz a referência de uma pessoa que seria também um grande resgatador e o nosso verdadeiro salvador. Porém esse não tinha pecado, porque assim como Moisés, ele é levantado por Deus, e Moisés, ele sai do teu povo e fica 40 anos no deserto, Jesus também, no início do seu ministério, fica 40 dias no deserto, lembra? E é tentado lá, certo? Depois de 40 dias, Jesus volta, certo? Então, a história do Êxodo, a gente vai ver por longo de toda a história, várias tipificações de Cristo, apontando porque Cristo viria, Deus viria para resgatar definitivamente o seu povo. Então, o que a gente vai aprendendo nessa saga dessa saída, né? Nessa libertação do Êxodo? A gente vai entendendo agora que Deus levantou Moisés, mas o povo precisava agora que Moisés voltasse. Então o povo clama, já estava com muitas dores por causa dos seus grandes sofrimentos. Só que o faraó que na época de Moisés tinha morrido. Agora quem estava lá provavelmente era o seu irmão, né? Irmão egípcio. E aí automaticamente Deus aparece, leva Moisés até um monte, atrás de uma ovelhinha, certo? Porque ali ele era pastor. Quando ele chega lá, no monte, aparece o quê? Uma sarça, uma árvore pegando fogo. E aí Deus fala para ele, vem até mim, entre nesse lugar que é santo. Ele tira as sandálias, ele entra naquele lugar. E aí Deus começa a se revelar para ele e fala para ele que ele estava o enviando para salvar o seu povo. E aí Moisés fica meio tenso assim, porque ele fala, peraí, quem é você? Que Deus é você? Porque até então Moisés ele tinha um panorama de deuses, de vários deuses. E aí ele fica tenso, quem é você? Quem é você? E aí Deus chega e fala assim para ele, eu sou o que sou. O que significa isso? Eu sou o único Deus. Não existe Deus como eu, não existe Deus maior do que eu. Eu sou o que sou. Então Deus pega Moisés e começa a dar dons para Moisés, poderes para Moisés, para que ele se apresente a Faraó. Mas Moisés chega para Deus e fala o quê? Fala assim, Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu? E aí o que Deus fala para Moisés? Fala assim, eu sou, te envio. Aí Moisés continua, quem sou eu? Porque eu tenho dura palavra, eu sou de dura palavra, eu não consigo falar direito. E aí Deus instrui Moisés a encontrar o seu irmão Arão, porque Arão iria agora ser a voz de Moisés durante
Faraó durante que ele estivesse com o Faraó. Porque, ao entendimento, Moisés agora ele está com quantos anos? Se ele saiu com 40, 80. ele está com 80 anos. E provavelmente Moisés já tinha uma voz meio fraca. Alguns estudiosos dizem que ele chegava a ser até gago. Então, por isso que ele não tinha uma facilidade de falar, precisou de Arão. Então Deus envia agora Moisés a encontrar o seu irmão. Então ele encontra o seu irmão e eles se apresentam para o povo para se apresentar ao faraó. Então começa agora a saga, certo? Então a partir daí a gente tem a Bíblia dividida em alguns pontos, certo? Êxodo 3, Deus apresentou para ele na sarça, certo? E aí a partir do Êxodo 6 em seguinte, Deus começa agora a colocar Moisés em frente ao faraó. Então começa agora uma luta entre a vontade de Moisés e a vontade de faraó. Moisés vinha com a voz de Deus e a voz de comando, faraó endurecido pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, tinha o coração endurecido por Deus. Automaticamente o que acontece? O faraó negava todos os pedidos de Moisés. Então teve a praga 1, certo? A praga 2, a praga 3. Quem lembra das pragas? A praga 1, a água foi feita em sangue. A praga 2, as rãs, certo? A praga 3, os piolhos. A praga 4, o enxame de moscas. A praga 5, a peste dos animais. A praga 6, a úlcera no gado. A praga 7, a saraiva. A praga 8, os gafanhotos. E a praga 9, as trevas. Ele coloca as trevas, lembra? O que representa cada uma dessas pragas, dessas 10 pragas? Ainda faltou a última praga, mas a gente já vai falar dela. O que representa cada uma dessas pragas? Cada uma dessas pragas representava para os egípcios um deus. Automaticamente, o que Deus estava querendo mostrar é que Deus era maior, ele era soberano sobre cada um dos seus deuses. No entanto, que sempre quando mandavam as pragas, eles não podiam fazer nada. Exatamente. Porque era uma homenagem a um deus. Exatamente. Eles não tinham poder, porque era um deus de pau. Lembra como a gente estudou? Então, eles não tinham poder. Só que aí Deus vinha e destruía o poder desse Deus. Automaticamente, a gente entende que isso era para demonstração de poder sobre os egípcios. Mas não. Tudo isso porque Deus ele podia literalmente pegar o povo dele e já tirar dali. O que ele faz? Ele deixa o povo dele lá e faz o povo participar de cada uma das pragas. Por quê? Para que esse povo entendesse. Não eram os egípcios em si, mas era o próprio povo de Deus entendesse que Deus era soberano sobre os reis egípcios. Porque o povo de Deus estava com a mente totalmente agora como os egípcios. Entendia exatamente uma idolatria, entendia que os deuses egípcios eram deuses. E aí Deus começa a vencer cada um desses deuses, mostrando para os hebreus que, não, peraí, o nosso Deus é mais forte do que todos esses deuses. Então agora Deus também está ensinando o teu povo, usando isso para ensinar o teu povo. E aí, logo depois disso, no Êxodo verso 7, 8, 9, 10 em diante, no capítulo 10 em diante, agora vem a 10ª praga. O que acontece na 10ª praga? Deus manda matar os primogênitos. No Êxodo 11, Deus manda matar os primogênitos. E aí o que acontece? O faraó ainda endurecido, não obedece. E então a gente vive exatamente o que a gente está vivendo hoje. Êxodo 12, Deus dá instrução ao teu povo para fazer uma Páscoa. Porque agora o Senhor ia libertar o seu povo que ficou de dura escravidão por longos anos, e agora eles iam sair dali do Egito e iam em direção à terra que o Senhor prometeu para eles, certo? Mas antes disso, o que Deus fala? Êxodo 12 diz assim: o Senhor diz a Moisés e Arão, a terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses.
será o principal, o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um toma para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas a família for pequena, um cordeiro. Então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. E aí aqui ele vai dando a instrução para matar o cordeiro, o sangue do cordeiro, você marcar os umbrais, porque isso seria a marca que o sangue marcaria, certo? Aonde a morte não passaria sobre as famílias, né? Exatamente, que é o nosso cordeiro, faz uma referência a Jesus, que é o nosso cordeiro, e marca ali os umbrais. Então o seu povo que tinha essa marca, que tem essa marca, não ia perecer. Em contrapartida, aquele povo que não tinha marca nos umbrais, que não fizeram a Páscoa, não iriam viver essa salvação e essa libertação. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender aqui, que a Páscoa na época era diferente, todo mundo tinha que comer esse cordeiro, e tinha que comer o cordeiro inteiro. O que isso mostra pra gente? Isso mostra que a gente deve mergulhar em Jesus e se alimentar, porque Ele é o nosso pão da vida. E nós devemos se alimentar por inteiro de Jesus Cristo, certo? Não deixar nenhum pedacinho. E aí, tem a Páscoa, a nossa Páscoa. A morte vem, passa por cima e mata todos os primogênitos. Então o povo é guardado, eles estão ali no meio. É a única praga que eles estão no meio, mas eles não estão vendo, porque eles estão guardados em suas casas, em família. E aí agora Deus vai libertar o seu povo. Quando Deus liberta o seu povo, o que acontece? Os egípcios, de tão pavor que ficam, dão riquezas para eles, dão sustento para eles, dão gado para eles. O povo vai. Só que o povo vai à frente, e o que acontece? Faraó, mais uma vez, tem o coração endurecido, vai atrás dele. Então acontece aquele grande milagre do que? O mar se abre. Deus fala para Moisés, Moisés abre o mar se abre. O povo ali estava morrendo de medo, achando que não ia ter escapatória. E também acusando Moisés, porque Moisés mandou eles para aquele caminho. Se a gente entender a história e a geografia de Israel, era muito mais fácil do Egito eles simplesmente subirem e irem para Israel. Mas Deus manda eles darem meio que uma volta em sentido ao mar vermelho, justamente para eles atravessarem o mar. E aí a gente pergunta, por que Deus não mandou aqui se era muito mais fácil? Porque se Deus mandasse eles por aqui, quem que eles iam encontrar? Os filisteus. E os filisteus eram naquela época os maiorais nas armas de ferro. Então provavelmente o povo ia perecer na guerra, na primeira guerra ali, no primeiro confronto. É claro que Deus ia dar o escape, mas Deus ele mostra mais uma vez uma soberania. Então a água se abre e o povo agora atravessa em sentido à terra prometida. Toda essa história de Êxodo que a gente precisa entender é que o quê? Em todo tempo é Deus libertando o seu povo. Deus dando sustento e provisão para libertar e tirar o seu povo do Egito. Agora, o que acontece? O povo saiu. O povo agora está indo para frente, está seguindo adiante. E aí, Deus agora começa a mostrar para eles quem é esse Deus. Porque até então, o povo já tinha visto o poder de Deus e entendido a soberania de Deus, mas na cabeça deles, o Egito ainda estava dentro deles. Porque eles viveram anos e anos, né, sobre a cultura egípcia. E agora eles precisavam entender como é Deus e como Deus gosta que eles façam. Como é a adoração a Deus, como é estar com Deus, como é viver em Deus. Então, Deus, através de Moisés, agora vai dar uma instrução para Moisés e as leis. Então, em Êxodo 20, Deus fala assim para Moisés. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele pede para escrever escreve nas pedras as seguintes palavras.
Não tenha outro Deus diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança, né? Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, né? Visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira, quarta geração, né? E daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para santificar. Até aqui, Deus falou dos mandamentos sobre a pessoa de Deus. Então agora Deus fala o mandamento que o povo deve ter ao seu próximo. Certo? Lembre-se do sábado, tá? No verso 10. No verso 10, não, verso 11. No verso 10. Não faça nenhum trabalho nesse dia, estrangeiro, suas portas, no verso 11. Porque em 6 dias, não, verso 12. Honre seu pai e sua mãe, certo? Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, certo? Não mate, não adultere, certo? Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. O que isso se resume? Mateus 22 Jesus fala sobre os 2 principais mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo, certo? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos representam que nós devemos amar a Deus sobre tudo, mas também devemos, em segundo lugar, amar o nosso próximo como nós mesmos. Nós não devemos fazer ao nosso próximo aquilo que a gente não deseja para nós, certo? A gente deve fazer sempre o bem ao nosso próximo. E aí, a partir daqui, então, agora o povo tem as leis, tem uma direção. E daqui em diante, Deus agora começa a reservar para o seu povo uma nova, no verso 24, mais ou menos no verso 24, para o verso 25, Deus agora começa a dar instrução para eles sobre a construção de um tabernáculo, certo? Então agora o povo é instruído, o povo é direcionado, né? Mas antes disso, Moisés então agora começa a coordenar o povo, direcionar o povo e tal. Só que Moisés está muito já cansado, porque ele tem que toda hora, ele é um juiz, ele tem que aconselhar todo mundo. Chega o sogro dele como um princípio de sabedoria ali, vem do Moisés e fala assim: Moisés, faz o seguinte, estou vendo aqui você servir, por que você não levanta homens, anciões, homens mais velhos, sábios, que se levantem para te ajudar a serem conselheiros, juízes de 10, de 100, juízes de um povo, e você seja juiz sobre eles. E aí Moisés ouve o seu sogro e usa de sabedoria tudo aquilo que o seu sogro fez, e ele levanta 70 anciões. Esses 70 anciões são lá na frente o que a gente vai entender dos presbíteros lá no Novo Testamento, porque são as pessoas maduras, mais velhas e mais sábias. Então Moisés começa a conduzir esse povo segundo a vontade de Deus, e aí Deus pede para que eles construam um tabernáculo, peguem toda a riqueza que eles tinham. Lembra que eles ganharam riqueza quando eles saíram do Egito? Agora eles ganharam a riqueza. Deus fala assim, ó: dá o dízimo, dá a oferta daquilo que vocês pegaram, dá uma parte e construam o tabernáculo. E aí eles vão construir o tabernáculo. O que o tabernáculo significa? No hebraico existe tabernacular, existe o verbo tabernacular. Pra gente não existe esse verbo. Tabernáculo pra gente é uma tenda, uma casa, né? Para eles existe tabernacular. O que é isso?
Deus tabernaculou com eles. Deus se fez presente no meio do povo, certo? Deus pediu para construir ali um lugar onde Ele estaria presente todos os dias junto com eles e guiando eles, certo? De dia o Senhor os levaria, né, com uma nuvem, certo? E de noite com uma nuvem, uma coluna, né, com uma coluna de nuvem assim, o Senhor os guiava, e de noite uma coluna de fogo para iluminar e mostrar para eles aonde ia. E sobre essa tenda, o papai não vai entrar muito em detalhes, mas no verso 25 fala tudo que ele precisa, começa aonde tudo ele tinha que construir. O que ele tinha que construir? Tinha que construir a Arca da Aliança, certo? Tinha que construir o candelabro, né? O castiçal, justamente. Tinha todas as coisas que eles tinham que construir para que fosse uma referência daquilo, da presença de Deus junto com o teu povo. O tabernáculo mostra justamente Deus habitando com o seu povo. O que o tabernáculo mostra? Cristo Jesus descendo dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, se esvaziando de si mesmo e descendo dos céus para habitar conosco, ser o Deus conosco. Porque o tabernáculo, ele é total referência de Cristo. Tudo no tabernáculo, tudo que é construído no tabernáculo tem uma tipificação que aponta a Cristo. Só que agora o povo está ali. Enquanto isso, Deus está dando toda essa instrução para Moisés, toda essa orientação para Moisés. Moisés está onde? Lá no monte, certo? Lá no monte, ouvindo de Deus. E aí o que acontece nesse meio do caminho? O povo se revolta. Com tudo isso, Deus os livra, Deus os liberta, Deus faz tudo isso. Deus fala para eles: não adore outro Deus, não faça Deus de escultura. O que eles vão lá fazer? E fazem um bendito de um bezerro de ouro. Pegam uma parte dos seus ouros, fazem um bendito do bezerro de ouro. Moisés desce, vê aquilo e fica indignado, joga a pedra no chão, há um estrondo, ele derruba o bezerro, né? Destrói o bezerro, e aí Deus pede para eliminar o povo que tinha sido corrompido. Há uma santificação naquele lugar. Deus dá novas leis, Deus dá de novo as mesmas leis, uma nova placa para Moisés. Moisés tem uma nova placa, e a partir de agora eles vão seguindo adiante para a construção deste tabernáculo. Então ele acaba o livro de Êxodo da seguinte forma: Êxodo 40. Então ele acaba da seguinte forma o livro de Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor, o tabernáculo foi construído, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas, e a nuvem, porém, não se levantava, não seguia adiante até o dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, e à vista de toda a casa de Israel e de todas as suas jornadas. E o que a gente aprende com toda essa história? O que a gente aprende com todo esse contexto do livro de Êxodo? A gente aprende algumas coisas, que é: Deus é quem livra o seu povo e guarda o seu povo, certo? Deus enviou um libertador para o seu povo. Deus enviou um libertador chamado Jesus Cristo. E todo aquele que segue esse Senhor, todo aquele que é levado, orienta e obedece os seus mandamentos e as suas vontades, vai ter sempre
Deus habitando com ele todos os dias de sua vida. Moisés, ele tipifica Cristo como aquele que guia o seu povo perante Deus. Mas Jesus é aquele que nos guia perante Deus, porém ele é o próprio Deus. E ele diz lá em Mateus 28, que ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. O que a gente entende do Êxodo? Assim como um povo precisou ser liberto da escravidão, ontem a gente era escravo do pecado. Mas agora em Cristo Jesus nós somos livres de todo pecado. Mesmo a gente ainda, às vezes, pecando, o que a gente deve fazer é o quê? Se arrepender e se voltar para Deus. Porque Deus justifica todos os nossos pecados. Cristo Jesus pagou o preço para justificar. Ele é o Cordeiro, ele é a Páscoa que passou por cima de todo o pecado e venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por isso agora a gente tem a vida eterna. Certo? Na próxima semana a gente vai estudar o livro de Levítico, que vai falar sobre a santificação, sobre os filhos que agora têm essa marca do Cordeiro, que são guiados por Deus, que é direcionado por Deus, mas agora diariamente é santificado em Deus. Então agora a gente vai entender a santificação. Amém? Amém. Glória a Deus.